E agora vamos ao painel número 1. Redução do custo de minerais em dietas de frango de corte, o papel das farinhas de carne e osso na otimização de cálcio e fósforo. Professora doutora Giovani Inês Miller Fernandes, médica veterinária, mestre em nutrição e produção animal, doutora em zootecnia, professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná, desde 1998, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Paraná. É pesquisadora científica do CNPq na área de nutrição e produção de frangos de corte. Coordena pesquisas com foco em saúde intestinal e saúde óssea de frangos de corte. Professora, seja muito bem-vinda e o público é seu daqui para frente. Não. A transmissão vai estar sendo captada aqui, o som, direto. Então tá. Pode ficar à vontade. Melhor, aqui embaixo. Obrigada, boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer à Abra pelo convite. E, assim, é um desafio muito grande eu estar aqui. A gente está saindo um pouco da zona de conforto dos assuntos mais técnicos da universidade e mesclando com um assunto de tanta importância, não só técnica, mas econômica e sustentável para a nossa cadeia de produção. Então, eu espero realmente trazer algumas contribuições e, na realidade, a gente tem feito muitas reflexões sobre a produção, sobre o que nós podemos melhorar. E eu acho que eventos como esse só contribuem na melhoria do que nós já temos. Vamos iniciar, então, essa nossa conversa falando dessa relação importante do aumento da nossa população, o aumento da população mundial para os próximos anos. Veja, ali existe essa projeção que todos já conhecem, e essa população precisa comer, né? A projeção também aponta um aumento de torno de 58% de proteína animal, necessidade até 2050 por essa população, que além de aumentar em número, essa população vai aumentar o seu poder aquisitivo. E a gente sempre tem essa relação direta, aumentou o poder aquisitivo, aumenta o consumo de proteína. Então, é muito importante entender que o nosso setor de produção de carnes brasileiro, independente de aves, suínos ou bovinos, vai ser o grande responsável por atender essa grande demanda de proteína. Ao mesmo tempo que nós pensamos no aumento de proteína, 58% de aumento da necessidade pela população, nós também temos um aumento da geração do que, entre aspas, chamamos de resíduos. É uma palavra meio pesada para um produto de alta qualidade, porque ele guarda a mesma relação da qualidade da carne que nós produzimos. Nós produzimos a carne mais saudável, mais sustentável de todo o mundo. Então, o nosso produto, ou coproduto disso, é também, da mesma forma, de alto valor. E, na mesma proporção que nós sabemos, nós teremos esse aumento desse material disponível, não só para a nutrição animal, mas para a produção vegetal, para a medicina, para N setores da economia que podem se beneficiar com esse produto. E ele é um volume muito grande, porque ele corresponde ali de 30% a 45%, dependendo do animal, em produção. Então, se nós vamos aumentar a nossa produção de carne, a mesma proporção do aumento desses produtos. Então, existe essa relação direta entre eles. Outra relação importante que nós temos que fazer é o aumento da matéria-prima para produzir carne. Nós queremos produzir carne porque o mundo precisa e o Brasil é o grande fornecedor. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ver ali do aumento desses valores nos últimos anos. Esse dado aqui é de 2025. Em 2025, por exemplo, nós abatemos 45 milhões de toneladas, correspondendo a 45 milhões de toneladas, e numa proporção de 13 a 16 milhões de toneladas dos subprodutos resultantes desse abate. Então, isso mostra claramente que nós temos que trabalhar também
nessa perspectiva de aumento de fornecimento de ingredientes para a cadeia, porque nós precisamos da ração para produzir esses animais. Como o foco é a avicultura, né? Olhando para a avicultura, nós temos aí previsto só como carne de frango, representando um consumo de toda essa carne da população de em torno de 41%, ou seja, vai ser nos próximos anos, já é em algumas regiões, já é em alguns países, mas passa a ser a carne mais consumida no mundo. Não tem preceitos religiosos, é uma carne saudável, uma carne altamente sustentável, de produção rápida, então esse é, de fato, o cenário para os próximos anos. Nós não podemos esquecer, quando nós vamos falar, né, entrando mais no assunto próprio da palestra, que é osso, exigência de cálcio e fósforo para o tecido ósseo de sustentação dessa carne, nós temos que considerar o avanço dos últimos anos. Isso é muito importante quando a gente vai falar da exigência de cálcio e fósforo. Uma coisa também muito importante, que a genética, né, eu falo sempre, a genética na avicultura, ela faz a gente da nutrição, da sanidade, da ambiência, comer poeira, né? A genética está sempre lá na frente, ela está trazendo cada vez um genótipo mais produtivo, mas mais exigente. Um genótipo que... Opa, aqui passou para trás. Um genótipo que avança meio dia por ano para atingir o peso de abate. Então, daqui a alguns anos, nós abateremos frangos cada vez mais jovens. E aí isso faz nos refletir sobre o tecido ósseo. Mineralizar demora tempo. O osso cresce conforme aumenta o peso da ave, o tamanho da ave, mas ele não está mineralizando de forma adequada, ou seja, o osso não consegue acompanhar essa velocidade do músculo. Então, nós temos com isso algumas demandas e desafios importantes na avicultura, principalmente relacionado a esse rápido crescimento. Isso não é um problema, né? Isso é um problema bom, vamos dizer assim, é uma oportunidade. Nós queremos produzir cada vez mais carne. Nós não podemos pensar em atrasar o nosso melhoramento genético, porque o mundo precisa de carne. Então, nós temos que buscar soluções para isso. O rápido crescimento não é causa dos problemas, mas ele é um fator predisponente. Então, nós temos que entender melhor como, com a nutrição, com a ambiência, com a sanidade, com o manejo, chegar a um osso mais saudável, que sustente essa carne. Então, a automação dos abatedouros também é uma realidade e cada vez maior. Nós não temos como hoje abater sem o uso da automação. A automação também é um fato que exige uma mineralização melhor desse osso. O Brasil vende muita carne desossada, né? Nós não podemos ficar mandando osso lá para o outro lado do mundo, porque isso agrega muito valor quando nós entregamos uma carne sem osso, uma carne sem pele, uma carne já temperada, enfim, toda essa agregação de valor que tem, esse osso acaba tendo que resistir a esses processos. Retirada dos antibióticos, né? Esse ano foi um ano bastante decisivo, está sendo para a cadeia, né? Com as normativas novas do Ministério e a cobrança para a nossa cadeia, o que também é muito bom, porque tecnicamente nós podemos responder a isso, a essa exigência mundial da retirada dos antibióticos. Isso é uma oportunidade técnica, mas é um momento também que faz com que nós procuremos melhorar ainda mais o nosso trabalho técnico. Bem-estar animal é uma questão extremamente importante, até porque quando nós falamos em produção, animais mantidos em bem-estar, que possam expressar o seu comportamento, são muito mais produtivos. Então, nós precisamos também buscar melhorar esse aspecto. E, claro, sustentabilidade, né? Nós estamos trabalhando sempre, reduzindo a necessidade de recursos naturais por quilo de peso. As nossas conversões são cada vez mais eficientes e isso é o valor máximo de sustentabilidade que alguma cadeia ou que algum setor pode proporcionar. Produzir cada vez mais com menos recursos, e é o que a gente faz. Entretanto, né, essa velocidade de crescimento, né, se a gente comparar um pintinho de 45, 46 gramas e um peso de abate de 3 quilos, 3,2 kg, isso significa 70 vezes em 42 dias, né, de crescimento. Quando nós falamos de osso, é 4 vezes o aumento em comprimento dos ossos longos. Então, isso exige realmente muita técnica, exige muito de todos os envolvidos na cadeia.
Quando a gente fala, né, em problema locomotor, nós temos que entender que, primeiramente, isso causa dor. Nós não podemos produzir um alimento com dor, mas isso causa dor, porque o animal está sobre uma cama, e muitas vezes essa cama, né, nós temos os problemas de manejo aí no campo, nem sempre contribuem para isso, compromete o bem-estar, essa dificuldade também inviabiliza a chegada em bebedouros, comedouros, é um frango que vai ter um menor desempenho produtivo, e isso reflete lá no abatedouro, né? Lá no abatedouro é que realmente aparece todos esses problemas, né? E não é só o problema locomotor em si, porque ele vai levando a outra sequência, né, de eventos, aqui como mostra, dentro do abatedouro, as condenações parciais hoje, elas não só trazem um prejuízo da perda daquele produto, mas o tempo do abatedouro parado. Custa uma fortuna hoje para um abatedouro, né, o atraso por condenas parciais, condenas por aerossaculite, problema locomotor diretamente, e eu sempre falo para os meus alunos, né, o problema locomotor, ele pode ser o início aí da bola de neve das condenas. A aerossaculite, o animal fica mais próximo à cama, esse animal próximo à cama é mais propenso às dermatites, dermatoses, os problemas de pele, celulite e todos as outras condenas que nós temos dentro do abatedouro. Além dos riscos microbiológicos agregados, essa ave vai ingerir mais cama, porque ela não consegue comer, não consegue chegar até o bebedouro. E lá no abatedouro, né, com autocontrole, hoje nós temos que comprovar que nós não temos, né, nós estamos carregando essas bactérias lá para dentro do abatedouro. E para quem exporta sempre, né, aí a salmonela sendo um fator importante, e a ave é um agente, né, que acaba sendo um reservatório muito grande das nossas salmonelas zoonóticas, que acabam interferindo, então, diretamente no negócio. No campo é muito comum, né, a gente encontrar isso, é muito raro a gente pegar uma ave com osso saudável. Quando eu estou fazendo coleta no meu aviário de pesquisa e eu acho um osso saudável, eu chamo os alunos, gente, aqui é um osso saudável. Porque, infelizmente, o que a gente tem encontrado é o contrário, né? Algumas patologias mais proeminentes, como ali, né, a epifisiólise, com já necrose de cabeça de fêmur, as osteocondroses com osteomelite, descondroplasia, as deformações angulares, isso tudo hoje é muito comum, infelizmente, no campo. Então, é um desafio muito grande hoje para a cadeia. Lá no abatedouro, então, né, se perde muita carne, porque na automação esses ossos, principalmente nessa parte mais sensível, que nós chamamos aqui de metáfise, é onde ocorre o processo de alongamento dos ossos, é onde nós mais temos hoje, né, problemas, e aqui como está mostrando, né, as epifisiólises, que são resultado principalmente dessa mudança biodinâmica do andar do frango com dor. Então, esses ossos todos ali que nós observamos, uma necrose de um animal vivo, e muitas vezes, né, esse nosso frango é o DNA dinossauro que ele carrega, né, mesmo com todos esses desafios, ele consegue chegar até o abatedouro com um peso bom. Mas nós sabemos que isso custou muito do bem-estar, né, dessa ave, muita dor durante o processo de criação. Essa ave, então, com dor, acaba comendo sentada, ela se posiciona muito tempo dessa forma, e aí os problemas de pele são muito maiores, né? Nós temos aí uma série de problemas relacionados a isso. Pele é o envoltório da ave, né? Uma pele depreciada, ela deprecia o produto. As dermatoses também relacionadas à sanidade da cama e essa ave prostrada sobre isso, né? Nós hoje trabalhamos com altas densidades, né? O aviário acaba representando hoje também um desafio muito grande sanitário para essa ave. O crescimento rápido dessa ave também proporcionou hoje um deslocamento da força de gravidade. Né? Uma relação importante que a gente sempre faz, um peito de frango, ele representa 1/3 do peso. Mais ou menos essa relação que a gente tem. Então, isso faz com que esse frango jogue o centro de gravidade para frente na tentativa de se manter em pé. Então, se a gente comparar o frango de hoje com o frango ancestral, aquele frango aí antes do melhoramento genético, ele passa hoje 80% a mais do tempo dele sentado. Um frango sentado afeta tudo isso que nós já falamos, né? Essa é uma imagem que nós fizemos lá em Palotina, no nosso microscópio eletrônico. Nós pegamos ossos com essa ocorrência de necrose, que é muito comum no campo, e nós comparamos com um osso
que nós consideramos saudável. Então, vejam a arquitetura do osso, a destruição, isso tudo a necrose ocasionou, e esse animal estava vivo lá no campo. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje, né, que é realmente amenizar todo esse problema. Infelizmente, o que a gente tem estudado, a pesquisa tem mostrado... Só faltam 5? Não é possível. Vamos embora, então, que eu nem comecei a falar. Vamos lá, então. Dentro desses problemas todos, né, nós temos aí fatores que afetam esse osso. A nutrição é o foco hoje, né, que nós vamos falar aqui, e focando aqui nos minerais. Claro que quando a gente fala em cálcio e fósforo, são os elementos mais importantes estruturais desse tecido. Esse é o NRC desse ano, ele foi agora em junho, né? Ele foi editado e foi publicado após 30 anos, né? E traz ali importantes informações, inclusive já com reduções de cálcio e fósforo, né? Não é trabalhando com mais minerais que nós vamos ter um resultado melhor, mas hoje nós temos que trabalhar realmente, de fato, com esses minerais chegarem até o osso. Quando a gente fala nisso, a pergunta que a gente faz do frango, né, o crescimento é rápido ou essa entrega de minerais não está sendo suficiente para eu ter esse crescimento aqui? Vejam, esse trabalho é importante porque hoje nós temos usado calcário, quando usa uma dieta vegetal, o fosfato bicálcico, o calcário, são os ingredientes, né, que nós usamos, associados normalmente à fitase, mas nós temos um problema muito sério hoje com isso. A maioria dos nossos calcários, eles têm ainda um amplo espectro de granulometria e de origem geológica. Isso afeta a solubilidade desse cálcio que está nesse calcário e, principalmente, vejam aqui, a digestibilidade. Nós podemos estar trabalhando com digestibilidades muito diferentes. E veja a importância disso. O cálcio que vem do calcário de uma formulação vegetal, ele corresponde a, vamos pegar o rosa aqui, 2022, que é o mais recente dessa tabela, a praticamente 60% do cálcio que vai compor aquele osso vem do calcário. E nós temos uma variabilidade de digestibilidade muito grande. O osso é formado de hidroxiapatita. Quando essa relação não atende a exatamente essa relação que o osso precisa, vejam, nós temos uma incompleta mineralização do osso. Então, nós estamos trabalhando no escuro. Quando a gente avalia também a relação da fonte de calcário, aqui são 6 fontes estudadas por esse trabalho da professora Rosalina Angel, e aqui outras 3 fontes. Vejam a diferença que nós temos quando nós estamos usando uma matriz de fitase e nós esperamos retirar esse cálcio e esse fósforo dos vegetais de uma forma eficiente, dependendo da fonte do calcário que nós estamos usando, veja, nós temos grandes variações. Então, nós estamos entregando cálcio e fósforo, de fato, como esse osso precisa. Outra coisa que é importante com relação à digestibilidade da fitase. Nós temos aqui em azul mais escuro e azul mais claro, azul escuro sem fitase e com fitase. Vejam, aqui nós temos uma digestibilidade de fósforo de quase 94%, mas nós temos fontes com aqui digestibilidades de menos de 60%. Então, de fato, nós estamos trabalhando muito no escuro. Nós temos algumas pesquisas procurando estabelecer equações de digestibilidade para o cálcio, mas é muito difícil quando a gente trabalha com fontes com grande variabilidade. O que também hoje tem trazido um desafio muito grande é a volatilidade no mercado do preço do fosfato. Então, nós já temos dificuldade em ter calcários de qualidade. Com essa instabilidade, né, esses conflitos geofísicos que nós temos na atualidade hoje, nós temos uma dependência de enxofre para produzir o fosfato bicálcico no Brasil, e em alguns casos ainda o fosfato é importado. Isso tem feito com que os preços, né, tenham sido muito elevado, tem algumas empresas, né, dependendo do volume que elas compram do produto, registrado aumento no valor de 20% a 30% do fosfato.
Lembrando, né, sempre que os maiores nossos hoje desafios econômicos, quando se fala de uma dieta, é prover energia, proteína e fósforo em função do custo. São os fatores que mais oneram as nossas dietas. Bom, como que nós podemos, então, atender, de fato, essa suplementação de cálcio e fósforo? As matrizes de fitase são mais agressivas hoje, nós evoluímos muito na tecnologia, liberam mais cálcio e fósforo dos ingredientes. Alguns fitoativos do mercado, nós estamos estudando alguns produtos, a base deles, a maioria são emulsificantes, melhorando a absorção de cálcio, fósforo e vitamina D. Alguns metabólitos de vitamina D no mercado que conseguem se manter mais estáveis no sangue e contribuir com essa retirada de cálcio do intestino. E nós temos as nossas fontes, né, animais, como as farinhas de carne e ossos, né? Todos nós conhecemos todos esses benefícios, como o alto teor de proteína e fósforo, o balanço de aminoácidos. Quando nós utilizamos esses ingredientes, nós reduzimos a entrada de produtos, né, vegetais que contribuem com alguns fatores antinutricionais, micotoxinas, os polissacarídeos não amiláceos. Nós temos também altos níveis de minerais, como zinco, cobre, manganês, nessas farinhas. Solução para os problemas ambientais, né? A primeira pergunta que eu faço aos meus alunos, né? Porque o aluno fica chocado quando a gente fala que a gente usa as farinhas, né, para voltar à cadeia, fazer a nossa economia circular. O aluno fica muito impactado e aí eu faço a pergunta de volta, né? Faço as continhas aí para um abate de tantos mil frangos, para fazer uma conta mais rápida, quantas toneladas de carne são produzidas e quantas toneladas de resíduos. O que vocês fazem com isso? Jogam no rio, enterram, né? Nós reaproveitamos, então é isso que a gente faz, porque são produtos de alta viabilidade. Aqui, então, até no site da Abra, contém essa tabela, mostrando mais ou menos aí 2 produtos que nós temos comuns no mercado, com essa grande, né, oferta de cálcio e fósforo. Lembrando sempre, né, que esse produto é a própria hidroxiapatita, é um fosfato de cálcio na relação que o osso precisa. Então, além de ser uma fonte bastante abundante, ela também está numa relação importante. Entretanto, né, nós temos alguns desafios aí, uma variabilidade também grande em teor de cálcio, fósforo, proteína, aminoácidos. Nós temos aí alguns pontos importantes para comentar. Quando a gente vai falar de custos, né, é muito difícil falar de custos, porque nós temos empresas grandes, né, como exemplo, JBS, BRF, que compram volumes gigantescos, e empresas menores. Então, a gente falar de custo hoje é muito difícil. Além de que dietas têm aditivos, dietas têm fitase, mais agressivas ou menos matrizes. Então, eu peguei de uma maneira geral, hoje, que alguns alunos que trabalham, né, são nutricionistas nessas empresas me passaram, fazendo uma relação aí direta, né? Nós temos hoje um valor mais ou menos médio do fosfato. Esse foi um valor que uma empresa média do setor me passou, e o valor da farinha de carnes hoje, mais ou menos, dependendo aonde é a fábrica, dependendo aonde que é essa empresa. Se a gente considerar uma exigência de fósforo de 0,45 para um frango na fase inicial, sem considerar o efeito, o fósforo que vem dos vegetais, fitase, etc., etc., nós teríamos aí 2 quilos de fosfato bicálcico para atender essa exigência, ou 7,5 kg da farinha, né? Se a gente comparar preço por preço, nós teríamos aí uma redução de 47% da redução, mais o acréscimo de 1,290 kg de proteína. Se eu considerar uma dieta total, mais ou menos eu tenho uma inclusão de 7 a 8% do custo da dieta a partir de fosfato bicálcico, ou um custo de 0,5% a 1% quando eu faço a inclusão total, né, de farinha de carne e ossos para atender a exigência de cálcio e fósforo. Aqui numa simulação de 5 fases de ração, uma dieta totalmente vegetal, mista, ou só com farinha de carne e ossos suplementando, nós temos aí esse valor, né, mostrando realmente que há uma economia muito grande. Entretanto, nem tudo, né, hoje, nem tudo sobre tudo isso que a gente está falando, apresenta só vantagens. Nós temos alguns desafios, né, que na realidade a gente pode traduzir por oportunidades. Então, assim, nós não podemos, hoje nós não trabalhamos com valores mais altos do que gostaríamos das farinhas, por alguns ainda desafios que nós temos a enfrentar.
Claro que o risco de contaminação microbiológica é inerente ao produto, né? Nós estamos trabalhando com vísceras, nós estamos trabalhando com animais que vieram aí da criação, né? Os riscos associados à oxidação da gordura, ela é muito mais sensível pela composição poliinsaturado que tem né, essa gordura. Nós temos uma elevada variabilidade na composição química, porque nós dependemos da origem do produto, se eu tenho mais condenas, menos condenas. Uma elevada variabilidade dessa composição, muitas vezes também a dificuldade logística de transporte e conservação, nós vamos diminuindo um pouco, perdendo a qualidade desse produto. A influência do processo, eu posso ter, sim, ali, afetar a digestibilidade da proteína, dos aminoácidos, isso é um fator importante, e uma proteína mal digerida, ela também vai afetar a digestibilidade de cálcio e de fósforo. Nós estamos trabalhando com frangos que têm muita dificuldade de processar a proteína. O frango não faz uma fermentação como os outros animais. Então, quando nós temos aí uma proteína não muito digestível, uma proteína que foi superprocessada, nós temos também um maior risco de fermentação, maior risco de enterobactérias, translocação, e isso se reflete, né, diretamente também na umidade da cama, porque muda a dinâmica intestinal e aumenta as condenações no abatedouro. Nós não podemos esquecer desse eixo importante do intestino com o pulmão, com as vias respiratórias, com os ossos. O sangue que sai aqui do intestino carregado de nutrientes é um sangue que pode vir também carregado, né, de bactérias, de agentes que podem, então, sim, causar todos esses problemas. Mas nós vemos aí uma oportunidade imensa de melhoria, de agregar valor a esses resíduos. Quando nós consideramos todos esses produtos, na realidade, infelizmente, nós temos aí um produto sem muito padrão específico, ou seja, eu tenho tendões, eu tenho pele, então isso me dá proteína que vem do colágeno, eu tenho diversas propriedades diferentes dessas proteínas, eu tenho materiais aí que são colocados juntos com esses 25 a 30 milhões de toneladas, né, que o setor produziu em 2025, onde 95% disso é aproveitado, mas nós vemos aí uma oportunidade imensa em recuperar separadamente esses produtos. Vejam, nós teríamos que melhorar ou buscar formas de melhorar o processamento e a infraestrutura para agregar mais valor econômico, nutricional, sanitário e de sustentabilidade. Como que nós podemos fazer isso? Vejam, hoje na literatura existem muitos trabalhos mostrando, e muitas empresas já trabalhando nisso, buscando produtos mais purificados. Em vez de farinhas de carne, proteínas, colágeno, o fosfato de cálcio, que é a nossa hidroxiapatita purificada, frações minerais concentrados, eu quero um concentrado de zinco, cobre, manganês, todos esses outros produtos, hoje, na literatura científica, né, que é de 2022, esses trabalhos já trazem essa grande oportunidade do nosso setor. Vejam como ali, bioativos do sangue de bovinos para cultura de células ou cultura de carne. Essa revisão nesse trabalho foi publicada esse ano, assim como o anterior, são desse ano 2026, mostrando que nós temos na mão um produto extremamente valioso, uma matéria-prima que nós temos que chamar de biorefinaria de ingredientes funcionais. Nós não estamos falando, né, de indústria da reciclagem somente, nós estamos falando de uma fonte de ouro que nós temos na mão, que melhorada, processada separadamente, vai trazer ingredientes funcionais para que a gente atenda à exigência dos animais, para que a gente atenda também à exigência da indústria, da farmácia, de todos esses segmentos que buscam na nossa produção animal também essa outra fonte. Nós não vamos mais ser só o grande país da produção de proteína animal, mas de ingredientes funcionais que vão atender a todos esses setores. Então, nós temos sim que trabalhar melhorando, né, todo o que nós já conhecemos sobre as farinhas, padronização, oferecer um produto mais valorizado para a indústria, e essa grande oportunidade das frações nutricionais, onde nós vamos passar de produtores de resíduos a ingredientes funcionais.
isso vamos melhorar ainda mais, né, a nossa sustentabilidade, o nosso desenvolvimento, acrescentando cada vez mais, né, geração e inovação, valor econômico à nossa cadeia. Me perdoem por ter me estendido ao assunto, queria agradecer aos meus alunos, à minha universidade, que me permite trazer algumas informações para vocês e os nossos trabalhos, e agradecer o tempo de vocês, principalmente por já ter estourado bastante, mas é difícil falar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jovaí. E nós abrimos agora para as perguntas. Professor, eu tenho uma pergunta aqui que foi feita online. Que muitas formulações ainda avaliam a farinha de carne e ossos apenas pelo preço por tonelada. O mercado deveria começar a valorizar mais o custo por unidade de fósforo disponível, ou o cálcio disponível, ou os aminoácidos digestíveis? Todos, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, exatamente isso. A gente não pode comprar um ingrediente que é tão, vamos dizer assim, concentrado em tantos nutrientes pelo valor total dele, né? Nós temos que valorizar o que ele tem de bom. Tudo é bom lá dentro, mas como eu coloquei naqueles slides, né? Hoje nós trabalhamos com um produto muito misto. E se a gente pensar numa cadeia cada vez mais produtiva, vamos produzir cada vez em menos tempo, nós temos que trabalhar com ingredientes mais ativos, ingredientes mais purificados. Nossas dietas não permitem mais a entrada de ingredientes que possam, de alguma forma, principalmente afetar a saúde intestinal. Eu trabalho muito com saúde intestinal, eu falo que hoje, assim, o nutricionista, primeira coisa que, assim, que ele tem que entender, né, e que ele precisa hoje buscar é permitir que esses nutrientes ultrapassem essa barreira. Pode ser uma coisa tão lógica, tão fisiológica, mas hoje o intestino é o maior órgão de defesa. Então, as nossas aves, na situação que nós, muitas vezes, criamos, a situação de alta densidade, esse intestino passa a ser um órgão de defesa e, às vezes, um órgão menos transformador. Então, quanto mais os ingredientes sejam purificados, que eles apresentem um nível melhor de qualidade, de também menos comprometimento sanitário, nós vamos ter uma produção muito melhor. Hoje nós descartamos muito no abatedouro. As nossas perdas hoje, pelo menos em condenas parciais, elas não baixam de 12%. Condena total, 2%, 4%, em locais, algumas outras empresas, muito mais do que isso. E muito se deve a essa ineficiência de chegar os nutrientes até o animal. Então, quando a gente compra farinha de carne e ossos, nós temos que valorizar, sim, o fósforo, o cálcio, os aminoácidos, e conhecer melhor e trabalhar, né, todos nós juntos da cadeia para ter um produto de melhor qualidade cada vez mais. Obrigada.